Está no ar mais um episódio do podcast Diário da Mãe Atípica. E hoje, de uma forma muito especial, a nossa voz ecoa ainda mais forte. A capital de Mato Grosso do Sul se tornou o palco do Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira, que aconteceu agora em maio. Um evento que reuniu profissionais da saúde, do direito, pesquisadores, especialistas e, é claro, nós, mães atípicas. O congresso é uma realização da OBMS e do EPSIS. Trouxe nomes de grande peso do universo do autismo, entre eles Emília Gama, que falou sobre o aborto social, e também o renomado neuropediatra e neurocientista Dr. Paulo Liberalesso, que falou um pouco sobre o diagnóstico, um dos maiores desafios para quem está nessa jornada do autismo. Esse episódio está mais que especial, ele é necessário, por isso te convido agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhum episódio e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir. O podcast Diário da Mãe Atípica fez uma cobertura completa desse evento transformador e traz para você em primeira mão um pedacinho de tudo que vivemos lá. Vem com a gente porque informação, acolhimento e voz são transformadores. Olha só, nós estamos mais uma vez num bate-papo extremamente especial, agora com o secretário-geral da OBMS, Luiz René do Amaral. Ai, que emoção, né? Gente, eu falo que é muito emocionante porque esse evento aqui, ele tudo retrata a vida familiar de vocês, um caos familiar. E como que você acredita, como representante da OAB, que esse congresso, esse movimento que uniu tudo, saúde, direitos, sociedade, vai impactar para a questão da discussão da defesa dos direitos da pessoa com autismo? Boa tarde, Karen. Primeiro, cumprimentar a você, a sua iniciativa, a honra de estar aqui nesse podcast, o Diário das Mães Atípicas, e dizer que é uma satisfação enorme para a Ordem poder trazer a Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, um evento dessa magnitude. Um evento por meio do qual esperamos impactar desde altas esferas do poder político, como o governo do estado, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, todos aqui representados por secretários, por assessores e pela própria boa vontade e intenção dos mandatários, a prefeita e o nosso governador Eduardo Correia Riedel, que apoiaram esse evento, e também no poder judiciário, onde hoje estivemos aqui a presença, por exemplo, do desembargador Nélio Stabile, que é coordenador do Comitê da Saúde, ou seja, o comitê de onde saem as políticas institucionais do Tribunal de Justiça e, por óbvio, que ampara a jurisprudência e as decisões do Tribunal de Justiça sul-mato-grossense. Então, a esperança da Ordem é, com relação ao poder constituído, hoje, ser uma mudança de paradigma no estado de Mato Grosso do Sul. E com relação às mães atípicas, aos pais atípicos, aos profissionais que atuam diariamente com as pessoas com TEA, também um divisor de águas, porque a partir de hoje podem ser melhor capacitados e melhor capacitadores com o que vão aprender aqui com 4 dos maiores expoentes na área no Brasil e no mundo, como é o caso do Dr. Paulo Liberalesso, como é o caso do Dr. Emília Gama, que logo mais falará conosco, do Rafael Silva e também do nosso querido advogado Joelson Dias, que inclusive representa o governo brasileiro, a Ordem dos Advogados do Brasil em organismos internacionais. Doutor, outra coisa que está surpreendendo a sociedade, vamos dizer assim, é esse envolvimento da OAB que está se destacando em relação à defesa dos direitos da pessoa com autismo, e não só da pessoa com autismo, mas sim de toda pessoa com qualquer tipo de deficiência ou necessidade. Como que veio esse olhar mais sensível da OBMS nessa gestão? Na verdade, a Ordem ela tem um DNA de equilíbrio e principalmente de ajuda e luta em favor
da sociedade organizada. A OAB tem hoje 108 comissões temáticas nas mais diversas temáticas do Estado. Todas as temáticas, sejam elas jurídicas, sejam elas eminentemente sociais, como é o caso de defesa de direito da pessoa com autismo, a Ordem está presente. Especificamente com relação a esse tema, isso veio de uma política institucional pensada e nascida na minha condição, na minha casa. Eu sou um pai atípico, tenho uma esposa que é mãe de uma criança atípica e que luta diuturnamente em favor do desenvolvimento dessa criança. Logo, ela tem essa expertise e essa condição de trazer, buscar e trazer esses profissionais como um projeto abraçado pela Ordem. Mas nada obsta de que outros segmentos da sociedade nos provoquem para que a Ordem possa estar também na vanguarda desses movimentos sociais, como sempre esteve aqui. Aliás, faço um registro especial aqui da abertura e da vontade política nesse sentido do nosso presidente seccional, o advogado Bito Pereira. E olha só, com certeza a Ayla deve estar muito orgulhosa de vocês agora, que tá esse projeto, esse congresso, que não é uma coisa única, é um programa, né, que vai se estender e vai ter muita repercussão. Ele vai impactar muitas famílias. Em nome dessas famílias, eu quero agradecer a iniciativa e muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de espaço de fala e a oportunidade de divulgar um projeto que não é da Ordem, é um projeto da sociedade sul-mato-grossense. Quem nos dera, daqui para frente, todos os segmentos abraçarem isso e realizarem por si sós projetos dessa natureza. Obrigado. Muito obrigada, porque é assim que começa a inclusão, discutindo políticas públicas e discutindo direito. É podcast Diário da Manhã Típica no Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira. Agora nós vamos conversar com uma das palestrantes do dia, Emília Gama. Ela que vai falar sobre um tema extremamente importante e sensível, o aborto social. Emília, fala um pouquinho o que é esse aborto social. Primeiro, Karen, eu queria agradecer esse espaço, o convite. É uma honra estar em um espaço onde enxerga aquilo que a sociedade faz questão de tornar invisível, que é a maternidade. Independente se é de uma criança com deficiência ou sem, né? Ainda precisamos reconhecer a nobreza que existe nesse lugar, porque só uma mãe consegue criar futuro, porque é ela quem cria uma criança que vai ser o nosso futuro. Então é uma honra, primeiramente, estar aqui e bater esse papo com você. Muito obrigada. Mas a temática de hoje, ela é uma temática que é o meu objeto de estudo, é o que eu venho me dedicando os últimos anos. E todo mundo fica, por que aborto social? A gente sempre reconhece o aborto que é intrauterino, porém, negar direitos básicos a uma criança por um diagnóstico é também um aborto, só que um aborto de pessoas vivas. Porque é muito fácil hoje a escola dizer não estou pronta, o shopping dizer não estou pronto. Então, que tipo de ser humano eu sou, que tipo de sociedade nós somos, que nós estamos escolhendo quem vai usufruir de ambientes sociais que deveriam ser um direito básico para todo ser humano. Por isso que eu chamo de aborto social, porque para mim é uma nova roupagem da eugenia. Eu só posso acessar alguns ambientes se eu gerar resultado. Então, viramos uma sociedade tão egoísta que nós só reconhecemos aquilo que gera resultado financeiro. E não, por isso que a gente não reconhece a nobreza da maternidade, a complexidade que tem em construir um indivíduo, em criar um indivíduo ético, empático, para que a gente possa vir a ter uma sociedade mais humana, porque é isso só que a gente precisa. Voltar a ter valores que deveriam ser corriqueiros. Então, essa temática, essa terminologia, eu dei por sentir na pele o que é a invisibilidade de ser mãe de uma criança com diagnóstico.
Então, fez com que eu entendesse assim, o meu filho está sendo descartado pela sociedade. Ele está sendo retirado de ambientes que deveriam ser um direito de todo ser humano, independente se com diagnóstico ou não. Emília, além de estar estudando esse assunto, você disse, você sente na pele, porque você também é uma mãe atípica. E eu falo assim, esses movimentos acontecem quando a gente sente a dor, porque a dor nos transforma e nos faz movimentar. E eu falo muito mais do que o aborto social da pessoa com deficiência ou com algum tipo de atipicidade, tem também um aborto que nunca é falado, porque antes da criança sentir o bullying, vamos dizer assim, o preconceito, a mãe, ela sente. A mãe, ela vive esse aborto porque ela é excluída da sociedade de todas as formas, não só dos eventos, mas da questão profissional, da questão da mulher, da autoestima dessa mulher. E é igual você falou, é um caos invisível que todos fingem que não vê e nem fazem questão. Mas, graças a Deus, agora está começando a mudar essa realidade. Como que você vê esse processo, principalmente aqui no nosso estado? Eu acredito que no Brasil ainda estamos caminhando de maneira embrionária. Precisa muito para a gente poder começar a reconhecer pessoas e não diagnósticos. Porque hoje parece que nós reconhecemos e reduzimos um indivíduo ao seu diagnóstico. Ele não define quem eu sou, ele só faz parte da minha identidade. Por isso que eu tenho uma resistência muito grande com a terminologia pessoa com deficiência, porque deficiência vem de defect, que significa defeito. Nós não estamos falando de um brinquedo que veio com defeito, nós estamos falando de pessoa. Então, sempre eu preciso reconhecer a pessoa para não reduzir ela ao diagnóstico. Então, eu acredito que no Brasil nós precisamos ainda caminhar muito para que isso aconteça. E eu só consegui enxergar isso, Karen, quando eu fui mãe, porque as pessoas com deficiência, elas também eram invisíveis para mim, até que eu tive o Miguel e virei essa estatística. E exatamente pelo Miguel eu passei a ser voz. O IEPSIS, ele nasceu de uma dor minha, porque aonde eu chegava para poder questionar algumas coisas, ou no consultório médico, ou no consultório terapêutico, todo mundo falava assim, não, ele é Down, e por isso ele faz isso. E eu sempre corrigia, não, ele não é Down, ele é o Miguel, mas ele tem o diagnóstico da síndrome de Down. E eu já descobri isso no nascimento, não foi hoje não. Então eu quero saber hoje, como é que você vai resolver essa demanda para que ele desenvolva o andar ou desenvolva o falar. Então, eu passei a entender a necessidade que nós precisamos de psicoeducação, de capacitação, para ensinar coisas que deveriam ser corriqueiras para o ser humano, que é enxergar o ser humano em sua individualidade e não no seu diagnóstico e não na cor da sua pele. Então, eu falo que a minha melhor formação, ela não é técnica, ela foi humana, com a chegada do Miguel. Ele fez com que eu entendesse que a gente não precisa de tanto para poder ter um mundo mais inclusivo e um mundo melhor. O que a gente precisa, antes de qualquer conhecimento técnico ou de qualquer coisa que o dinheiro possa pagar, uma adaptação do espaço, uma adaptação curricular, nós precisamos de atitudes inclusivas. Nós precisamos de humanos empáticos e melhores. Só assim a gente vai conseguir resolver qualquer outra demanda, porque a ciência está aí e já tem muita eficiência na intervenção precoce, na intervenção da pessoa com autismo, mas se a gente não tiver seres humanos que enxergam as pessoas, a gente não vai conseguir realizar o que a ciência fala, o que o dinheiro pode pagar, para poder ter menos barreiras sociais, para que todos os indivíduos vivam em plenitude, com dignidade. Emília, eu não posso perder a oportunidade de falar com você sobre a nossa sociedade. A impressão que se dá é que está descartando quem é essencial. As crianças, de uma forma geral, as crianças atípicas, as crianças não atípicas, estão sendo vistas como coisas descartáveis, como objetos até mesmo, e objetos estão recebendo atenção e carinho que deveria ser feito com seres humanos. Como que você enxerga que a nossa sociedade está caminhando? Eu acredito que a tecnologia veio
para trazer muita informação e possibilitar mais qualidade de vida. Porém, ela trouxe uma faceta da nossa sociedade que é assustadora, né? De valores invertidos, onde valorizamos coisas e descartamos pessoas. Então, nós estamos caminhando para uma sociedade que só vale pelo resultado financeiro. Então, nós estamos esquecendo de sentimentos que deveriam ser corriqueiros. Eu gosto muito de falar isso porque eu acho que a nossa maior barreira hoje é atitudinal. A inclusão hoje ela não acontece em plenitude exatamente por essa barreira, pela a falta de atitude inclusiva. Porque pagar por uma adaptação de espaço, pagar por uma estratégia de intervenção, pagar por é mais fácil, concorda? O dinheiro pode resolver. Mas ter pessoas engajadas nesse processo é o que tem sido difícil. Então, enquanto a sociedade não voltar a ter valores básicos, humanos, a gente não vai conseguir caminhar com o que a gente chama de inclusão. É assustador. É assustador o quanto nós estamos engateando com coisas que deveriam já estar bem estabelecidas, porque sempre será sobre pessoas, sempre. Ou pelo menos deveria ser, né? A nossa atenção especial deveria ser no ser humano, né? Não nas coisas, não nas tecnologias. Mas eu quero aproveitar o seu espaço, o seu momento aqui conosco, que esse é um podcast direcionado para as mães. Qual que é a mensagem que você tem para deixar para essa mãe que está vivendo esse aborto social, está vivendo esse processo, às vezes do luto, de descobrir, de se ver uma situação que ela nunca imaginou, às vezes não está sabendo lidar, perdeu o fio às vezes e muitas vezes não vê nem uma perspectiva. Qual que é a mensagem que você tem para ela? Eu escrevo para essas mães. Tem muitos textos que têm viralizado no meu Instagram, porque eu falo exatamente para elas. Eu só entendi que nós somos quase invisíveis quando eu fui mãe. E eu queria dizer para elas que eu sei que dor é essa, eu sei que lugar é esse. Por isso, nós precisamos ser nossas maiores apoiadoras. Eu sempre dou um exemplo, eu estou escrevendo um livro que chama Quase Invisível, o caminhar de uma mãe no autismo. E eu dou um exemplo que eu acho valioso. As pessoas que tiveram algum vício em álcool ou outras drogas encontram apoio nas pessoas que conseguiram sair ou o tratamento desse vício, né? Que são as pessoas adictas. Então, você já percebeu, já avaliou o quão valioso é o grupo de apoio Narcóticos Anônimos? Se algum deles disser assim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com vontade de cair, todos param e vão atrás. Então, só uma mãe vai conseguir estender a mão para outra. Nós precisamos ser a nossa rede de apoio para que essa mãe entenda que ela não está sozinha. Só quando a gente, de fato, se fortalecer e a ponto de ter saúde mental, a gente vai conseguir declarar isso para o mundo, que nós precisamos ser vistas. Então, se eu puder dar um recado para a mãe, você não está sozinha. Nós estamos juntos nessa. Eu sei que lugar é esse e nós precisamos só nos unir mais para que para que a gente não perca mais de uma mãe. Eu sou especialista em saúde mental e falo muito sobre prevenção de suicídio. Não podemos mais enterrar mães. Então, para isso, nós precisamos não soltar a mão de ninguém. E se você quiser, eu quero deixar o meu Instagram para que essas mães, elas de alguma maneira se sintam acolhidas através dos meus textos. Eu tenho muito material gratuito para mães, eu estou criando um grupo que chama Aldeia, que é para poder fazer encontros gratuitos com essas mães, para que elas possam falar. Não é um lugar onde a gente vai reforçar a murmuração, a reclamação, mas é um lugar onde a gente vai validar essas mulheres, os sentimentos que elas têm e muitas vezes o cansaço delas, sem pudor, sem que elas achem que não podem dizer assim, hoje eu estou cansada de ser mãe, porque vai haver algum julgamento. Então, eu queria deixar o meu Instagram, que é Emília Gama, porque eu só escrevo para elas hoje
e dizer que eu queria também deixar alguns cursos para você sortear aqui pelo podcast, porque eu acredito que a inclusão ela só vai ser realidade através da informação. Então eu não acredito que sem psicoeducação, sem formação da sociedade de maneira geral, a gente vai caminhar para esse lugar satisfatório. Então eu quero deixar também alguns cursos para você sortear aí com as mamães que assistem. Olha só, gente, aqui. Que maravilha, ainda vai ganhar presente quem está acompanhando a gente aqui. Com certeza, Emília. O nosso propósito, o nosso podcast é esse, ser uma aldeia para essa mãe. Então nós aqui acolhemos, tanto que o nosso cenário do podcast é praticamente esse, é algo acolhedor, né? Ele é diferente de todos os outros, porque eu falei, eu quero trazer um acolhimento, uma intimidade, uma conversa entre mães, que ali ela pode desabafar, ela pode falar sem julgamento das dores e das alegrias também dessa maternidade, uma coisa que eu tenho aprendido, que muitas mães falam para mim, parece que a gente vive em um universo paralelo, que as pessoas não percebem, mas algo que eu tenho percebido dentro da maternidade atípica é que a dor do outro sempre parece que é maior que a nossa, é o contrário da sociedade como em geral, que sempre acha que a dor que ele está sentindo é maior que a do outro. Na mãe não, ela sempre olha para uma mamãezinha e fala assim, nossa, a dor dela é maior, e isso eu acredito que é nobre, muito nobre, quando você deixa a sua dor para estender a mão para o outro, que é o que você está fazendo. Que é só uma mãe para poder conseguir reconhecer esse lugar de fala. Eu tenho um texto que eu escrevi semana passada que fala, o luto não é nosso. Nós precisamos falar mais sobre isso e incentivar essas mulheres, essas mães, a mostrar para a sociedade que nós não estamos enterrando um filho. Nós não temos luto de alguém que a gente ama, de alguém que respira, de alguém que nos olha nos olhos todos os dias. O luto é da sociedade, a expectativa é da sociedade, não nosso. Então, esse espaço é muito valioso para que essas mulheres, elas se reconheçam, mas que elas também sejam validadas, porque muitas vezes a gente chega para uma mãe e fala assim, nossa, mas que difícil, você tem 2 filhos com autismo, como que você consegue dar conta? Mas a gente não chega para poder elogiar, a gente não chega para poder reconhecer, para poder validar. Então nós precisamos de espaços que validem não só as dores dessas mulheres, mas o quanto elas fazem, o quanto elas são valiosas e o quanto elas estão construindo o futuro, porque as nossas crianças são o nosso futuro. Então, parabéns por esse espaço, é uma honra estar aqui. A honra é nossa. Muito obrigada por estar conosco. E é o podcast Diário da Manhã Atípica na cobertura do Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira. E agora nós estamos aqui com o Dr. Paulo Liberalesso, ele que é neuropediatra, e vai falar um pouquinho para a gente sobre o autismo. Doutor, eu sei que está muito cansado, porque nós vimos aqui como você atendeu de uma forma tão gentil e atenciosa todas as pessoas que estavam te procurando, que eram muitas pessoas, e o evento ele trouxe um impacto muito grande. Eu estava comentando com a Chayenne, ele foi além das expectativas. Nós entendemos o quê? Que a nossa sociedade ela está ansiando por informação, capacitação para entender realmente o que é o autismo. O autismo não é brincadeira e cada dia mais está crescendo o número de autistas na nossa sociedade. E nós temos que estar capacitados para poder receber, acolher e ajudar e colaborar no desenvolvimento dessa criança que futuramente vai ser um adulto. Dr. Paulo, fala para a gente, as mães que estão nos acompanhando, que têm dificuldade, o que pode ser percebido dentro de casa, que ela tem que levantar a anteninha e falar assim, olha, realmente eu tenho que procurar uma ajuda, isso aqui está precisando ter um olhar mais atencioso. Perfeito. Bom, primeiro quanto ao evento aqui, um evento de enorme sucesso, né? Eu acho que às vezes a gente perde um pouco a perspectiva do tamanho das coisas. Você veja, é um evento para 1.500 pessoas. É um evento monstruoso, é um evento gigantesco, né? E a sala está cheia desde as 9 da manhã, nós estamos agora na metade da tarde e a sala continua cheia e as pessoas hoje são muito carentes por conhecimento. Dentro do transtorno do espectro do autismo, isso é uma verdade, as pessoas são muito carentes, né?
Eu sempre gosto de dizer para as famílias, para as mães, para os pais, para os cuidadores, que mesmo que você não entenda nada de transtorno do espectro do autismo, você precisa entender sobre o desenvolvimento da fala. Por quê? Porque 97% das mães que procuram um médico cujo diagnóstico no futuro será autismo, elas não chegam lá achando que o filho delas é autista. Elas chegam lá vendo que a criança tem atraso da fala. Então é aquela mãe, por exemplo, que colocou a criança na creche, passa ali 3, 4 meses, a professora chama e fala, olha, seu filho fala menos que as outras. A mãe mesmo começa a perceber que aquela criança fala menos do que as outras. Então, em 97% das vezes, a queixa inicial do autismo infantil é atraso de fala. Então, é muito importante, né, que você saiba os marcos do desenvolvimento da fala. Bebês de 1 ano, de 12 meses, eles começam a falar algumas palavras de aproximação. Uma criança de 1 ano e meio, uma criança de 18 meses, pode falar mais de 20 palavras já. É uma criança que já começa a falar papai, mamãe, pedir comida. Uma criança de 2 anos é uma criança que monta frases com 2 palavras. Então, é curioso hoje quando você faz um diagnóstico, por exemplo, de uma criança com 3, 4 anos, e a mãe fala, puxa, mas desde 1 ano e meio eu percebia que tinha atraso de fala. E você acabou perdendo aí um tempo enorme de intervenção por não conhecer o desenvolvimento da fala. Então, eu costumo sempre dizer assim, olha, se você é um pediatra e você não entende de autismo, não entende de fala, quando você perceber o atraso, encaminha para um profissional, encaminha para um fonoaudiólogo. O desenvolvimento da fala, da comunicação, da linguagem, é a área de expertise da fonoaudiologia, né? Então, encaminha para um fonoaudiólogo, ele vai fazer uma boa avaliação e se nessa avaliação ele perceber que além do atraso da fala existem outras alterações comportamentais, por exemplo, sugestivas de autismo ou, por exemplo, sugestivos de um outro quadro sindrômico, ele vai encaminhar para uma avaliação com um neurologista infantil ou com um psiquiatra da infância. O importante é não perder o momento, é não perder o time. Percebeu que há algum atraso, encaminha para avaliação. Doutor, eu sou mãe atípica, né? Meu filho tem 9 anos, é PC, no caso não seria autismo, e eu descobri também do meu outro menino de 7 anos o TDAH. E agora eu estou investigando o meu menininho que tem 2 anos e meio, e realmente o que me chamou a atenção é a fala. Ele é uma criança extremamente social, ele se comunica de outras formas, ele tem contato, mais a fala. Ele tem 2 anos e meio e não fala. Ele começou a falar agora devagarzinho o final das palavras, e isso é algo que me chamou mais a atenção. Mas uma dificuldade, não só minha, mas de todas as mães que têm nos procurado por conta do podcast, é encontrar realmente profissionais da área da saúde capacitados para dar um diagnóstico correto relacionado ao autismo. Porque muitos se falam agora que tudo respeita o marco, o tempo de cada criança. Mas até que ponto que realmente tem que ser respeitado esse tempo? Até que ponto esse profissional tem que sim ter um olhar, olha, porque o autismo ele não apresenta em exames clínicos, né? É uma questão de um contato social mesmo, contato, um olho a olho, um toque, para poder perceber essa criança, essa realidade. Como que é esse processo desses profissionais? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, nós temos no Brasil um problema crônico de formação em neurociência. Eu falo da faculdade de medicina, eu estou formado há muitos anos, há 26 anos, mas eu me lembro claramente que durante todo o meu curso de medicina, nós tivemos uma aula sobre transtorno do espectro do autismo. Ou seja, nós estamos falando de um transtorno neuropsiquiátrico que de cada 33 crianças, uma é autista. E durante 6 anos do curso de medicina, você ter uma aula sobre isso, e não é só na faculdade de medicina. Se você pegar, por exemplo, a faculdade de psicopedagogia, cara, a psicopedagogia devia ser um curso de neurociência. Por quê? Porque todas as dificuldades neuropsicoeducacionais, elas estão aonde? No cérebro, não vão estar em outro lugar. E quando você vê a faculdade de neuropsicopedagogia, de psicopedagogia, você tem muito pouco neurociência ali. Na faculdade de medicina, a formação para diagnóstico neuropsiquiátrico é muito deficiente. E eu vou além. Nas residências de pediatria, eu coordenei residência de pediatria durante muitos anos no Brasil. A residência de pediatria não forma um pediatra para fazer um bom diagnóstico neuropsicológico, um diagnóstico neuropsiquiátrico. Então, veja, o que seria o mais importante? A gente atuar nos pediatras, né? Ou seja, com capacitação para que os pediatras pudessem dar esse diagnóstico.
Eu sempre vejo o pessoal falando assim, não, mas o diagnóstico é com o neuropediatra, o diagnóstico é com o psiquiatra infantil. Muito bem, o grande problema é que nós não temos esses profissionais em todos os lugares no Brasil. Você vê, nós estamos aqui em Campo Grande, numa capital de estado, né? Eu tenho certeza absoluta que em Campo Grande não tem neuropediatra e neuropsiquiatra infantil suficiente para dar todos os diagnósticos numa capital de estado. Então, se você começa a se afastar 100 km, 200 km, 300 km daqui, simplesmente não existe esse profissional mais. Então, nós não podemos ficar dependente de neurologista infantil, de psiquiatra infantil, para dar o diagnóstico do autismo. Claro que em casos mais graves você vai precisar de um ultra especialista nisso, mas para esse diagnóstico inicial, para encaminhar a criança para a intervenção, os pediatras, que na verdade são os médicos que fazem esse corpo a corpo com a criança pequena, com a família, né? Eles que estão no front ali com a criança, eles teriam que ter uma formação melhor para isso. E olha só, muito se escuta, a impressão que se dá é que está meio que banalizando hoje em dia o autismo, como se fosse algo novo. Não é algo novo, embora está sendo discutido bastante agora, mas eu tenho a impressão que está aumentando sim o número de casos. Isso procede, doutor? Procede totalmente. Por que procede? Nós temos dois fenômenos aí que explicam isso. O primeiro fenômeno é que o número de pessoas autistas no mundo está aumentando de fato. Por que o número de pessoas autistas está aumentando de fato? Porque hoje em dia a gente entende que, por exemplo, o fato de você ser prematuro, isso aumenta o diagnóstico de autismo, né? O fato de você ser prematuro dobra o risco de transtorno do espectro do autismo. Você falou sobre paralisia cerebral, também. O fato de você ser prematuro aumenta muito a prevalência de paralisia cerebral. O que acontece? Há 10, 20, 30 anos atrás, uma quantidade enorme dos bebês que nasciam prematuros, eles morriam. Por quê? Porque a medicina não tinha uma tecnologia suficiente para salvar essas crianças. Hoje, a gente consegue salvar bebê de 450 gramas, bebê de 22 semanas de idade gestacional, 23, 24 semanas. Só que esses bebês, eles são salvos muitas vezes à custa de uma doença neuropsiquiátrica, e uma delas é o autismo. Outra que eu sempre dou o exemplo, a síndrome de Down. Há 20, 30 anos atrás, praticamente todos os bebês que nasciam com síndrome de Down e eles tinham uma doença cardíaca grave, eles iam morrer. Por quê? Porque não tinha tecnologia na cirurgia cardíaca para salvar. Hoje, você não perde mais um bebê com síndrome de Down e doença cardíaca. A síndrome de Down aumenta absurdamente o risco daquela criança ter autismo. Então, como essas crianças elas morriam no passado e hoje elas não morrem mais, é claro que o número de pessoas com autismo tem aumentado no mundo. E tem uma outra questão. A partir de 2013, então há 12, 13 anos atrás, a Associação Americana de Psiquiatria, ela mudou os critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo. Esses diagnósticos eles foram ampliados. Então, muitas pessoas que não teriam diagnóstico de autismo passaram a ter diagnóstico de autismo. Então, também de uma hora para outra, inflou o número de autistas no mundo, né? Mas mais importante do que isso, porque isso é um fato, a prevalência do autismo está aumentando. Mais importante do que isso, a imensa maioria das crianças autistas no Brasil, com certeza absoluta, não está diagnosticada, porque nós temos falha no diagnóstico precoce. Então, esse número, quando a gente fala 1 para 31, 1 para 33, ele não é a nossa realidade aqui no Brasil. Esse número é um número americano, onde eles têm um acesso muito melhor à saúde, um acesso muito melhor ao diagnóstico. Então, esse número, ele não representa a nossa realidade. Nós precisamos trabalhar na formação de profissionais visando diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é igual tratamento precoce é igual melhor prognóstico. Eu quero só aproveitar o que você estava falando sobre a prematuridade. Eu sou prova viva disso, porque eu nasci de 6 meses, de 800 gramas, e na época, no interior de Mato Grosso, com 850 gramas, o médico falou, olha, impossível ela sobreviver, e mandou minha mãe para casa com o bebê para poder enterrar no fundo do quintal. Mas, graças a Deus, eu estou fora dessa estatística. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o cuidado com essa mãe, doutor. Porque nós estamos acompanhando, as mães estão sobrecarregadas, a sociedade muitas vezes não entendem e elas estão procurando até tirar a própria vida. O que nós poderíamos fazer para poder ajudar, aliviar um pouco a sobrecarga dessa mãe? Nós estamos tendo hoje aqui à tarde uma aula
aqui nesse seminário que fala exatamente sobre isso, né? A perspectiva da saúde mental das mães de crianças no transtorno do espectro do autismo. A gente sempre fala muito do suicídio dessas mulheres, né? Mas esse não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é que essas mulheres morrem de outras coisas. Por exemplo, a incidência de câncer em mães de crianças autistas, ela é consideravelmente maior, principalmente câncer ginecológico, por exemplo. Por quê? Porque é muito comum que você ouça essas mulheres dizendo assim: não, eu vou tratar do meu filho. Quando ele estiver bom, eu trato de mim. Eu sempre digo, é exatamente o oposto. Você primeiro trata de você. Quando você estiver bem, você trata do seu filho. Por quê? Porque não existe criança saudável com mãe doente. Isso é um binômio. Esse binômio mãe-filho, ele tem que estar inteiro saudável. Então você precisa de uma mulher saudável para que ela possa ter a força física, a força mental para cuidar daquela criança. É indissociável, não tem tratar de criança sem tratar de mãe. Agora, no Brasil, a gente já tem tanta dificuldade para intervenção de criança. Quando você pensa em oferecer intervenção para essas mães, isso está a quilômetros da nossa realidade. Eu falo isso brincando, mas na verdade é verdade. Você pega às vezes e fala assim: essa criança vai fazer 20 horas por semana de tratamento. 20 horas por semana. Faça 19 e faça uma com a mãe. Não vai fazer diferença 19 ou 20, faça 19, faça 18 com a criança e faça 2 sessões de psicoterapia com a mãe. Você vai estar prestando, não é um enorme serviço só a essa mulher, você vai estar prestando um enorme serviço a essa criança, porque você vai ter uma mulher mais mentalmente saudável para poder exercer a maternidade com mais eficácia. E é isso que nós falamos aqui no nosso podcast, né? Porque cuidar de quem cuida é fundamental. Aqui no nosso estado, recentemente, teve uma mãe que faleceu. Ela já estava com algumas questões de saúde, mas aquela coisa, o filho dela era acamado, ela não tinha nenhuma rede de apoio, não tinha quem recorrer para poder fazer os exames que ela precisava e ela veio a óbito. E isso é muito triste, porque a mãe de crianças atípicas, ela tem uma agenda tão cheia com médicos, e quando é para ela não tem condições, nem física e nem condições de deixar o filho com outra pessoa. Então, a sociedade, as autoridades têm que criar, sim, políticas públicas para poder ajudar essa mãe. Porque eu falo, doutor, que ajudar essa mãe não é ajudar a mãe, é ajudar toda a sociedade, porque se essas mães virem a óbito, essa é a responsabilidade total dessas crianças, vai ser do Estado. Né? Então, assim, cuidar dessas mães é, sim, pensar também, de uma forma geral, na economia, no bem-estar do Estado. Doutor, vamos falar um pouquinho? Deixa eu te falar só uma coisa que vai de encontro com isso que tu falou, que eu acho que é super importante. As pessoas já me ouviram falando isso e elas sempre... Algumas riem e algumas acham que isso é uma besteira, um absurdo. Eu já algumas vezes falei em pagar salário para a mãe. Mas tem uma explicação que, na minha perspectiva, ela tem total lógica. Pensa assim, eu sou brasileiro, eu sou um cidadão desse país. O Estado tem responsabilidades comigo. Você é uma cidadã desse país. O Estado brasileiro tem responsabilidades com você. Quando você pega uma criança, por exemplo, uma criança, um menino, um adulto, não importa, com paralisia cerebral, que seja acamado, você entende que o Estado brasileiro tem responsabilidade sobre aquela criança? Mas como o Estado brasileiro não tem braço para fazer isso, o que faz? Essa mulher para de trabalhar para fazer o papel de quem? Do Estado. Ué, não me parece, claro, eu entendo que isso pode até parecer uma piada, mas não me parece razoável que essa mãe está oferecendo serviço para o Estado? Eu entendo que é o filho dela, só que o filho dela é cidadão brasileiro. Então, existem alguns países no mundo onde isso já acontece. E eu não acho isso um absurdo, porque essa mulher, quando ela para de trabalhar para cuidar do filho, você entende que ela perde renda 2 vezes? Ela perde renda porque aquela criança dá muita despesa e ela perde renda porque parou de entrar dinheiro. Ou seja, não tem milagre. E aí o marido dela vai embora e aí acabou. Aí não tem como resolver, porque você tem uma criança ali que dá muita despesa, ela que não pode mais trabalhar porque tem que cuidar, e o marido que foi embora e que está numa luta para pagar uma pensão miserável. Então, eu acho que nós temos que, enquanto sociedade,
refletir sobre isso. Existe um elo muito fraco dessa corrente, que é esse binômio mulher-filho, e que nós estamos olhando pouco para eles. A gente fala muito sobre saúde mental, mas a gente não olha para esse binômio que tem uma deficiência econômica aí, uma fragilidade econômica muito intensa. E eu vou além, doutor. Eu vou falar para você, conversando com as mães, uma coisa que elas odeiam, que chamam ela de guerreiras. Porque quando você fala que ela é guerreira, é como se ela falasse você dá conta de tudo. E aí exime o Estado, de uma forma geral, de fazer qualquer coisa. Porque essa mãe, ela dá conta, ela é terapeuta, ela que leva, ela que busca, ela que cuida. Mas essa mãe não dá conta. E é isso que as mães atípicas estão gritando. Falam, oi, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Porque hoje em dia, viver de uma ajuda, de um benefício, não é suficiente. Porque se você parar para pensar, igual o senhor falou, os custos e os gastos de uma família típica não é nem comparado com o gasto de uma família típica. Porque é uma medicação, é uma alimentação, os equipamentos que são necessários. E essa mãe se vê, como eu já vi em muitos relatos, dela precisar dar na sonda a alimentação, que é um leite específico, que é R$70, e ela não ter, porque ela gastou todo o dinheiro com questão de medicação, e ela não ter como, e o desespero bate porque ela não pode, não tem como arrumar um emprego, ela não tem nem como se disponibilizar nesse emprego, porque algumas mães, elas precisam atender a demanda desses filhos 24 horas, elas não têm nenhum momento de descanso, lazer então nem se fala, a autoestima dessa mulher está lá no chão e ninguém se importa. Mas eu vou um pouco mais além. Quando você fala do Estado, não é só o Estado, negócio de mãe guerreira, não é só o Estado não, são as suas amigas também. Porque as amigas chegam para essa mãe e falam assim, nossa, você é super guerreira. O que é que está por trás disso? Eu não preciso te estender a mão, você é guerreira, entendeu? Eu sempre falo, todas as vezes que você sentir vontade de chegar para uma mãe atípica e fazer um elogio desse tipo, troca o elogio por uma oferta de serviço. Chega para ela e fala assim, eu vou ficar 3 horas na sua casa hoje à noite com seu filho para você sair com seu marido. Isso é útil. Isso é útil. Manda uma roupada lá para minha casa que eu vou lavar tua roupa hoje à tarde. Isso é útil, porque esse elogio, ele não é um elogio. Ele é alguma coisa que as pessoas usam para dizer assim, olha, como você é super guerreira, eu nem vou oferecer minha ajuda para você, não precisa, você é guerreira mesmo. Eu acho que isso vai além da questão do Estado. Eu tenho uma amiga, uma colega médica, que uma vez eu estava fazendo um podcast com ela, alguns anos atrás, e eu falei para ela assim, Renata, ela é mãe de um menino autista, e ela é uma médica que trabalha com autismo. Eu falei para ela, Linda, as suas amigas, elas são todas mães atípicas? Ela falou assim, imagina, Paulo, nada a ver, não é verdade. Ela estava no começo dessa lida com o filho autista. Quando passa 2 anos, uma vez ela chega para mim e fala assim, Paulo, lembra que há uns 2, 3 anos atrás, você me perguntou se as minhas amigas eram todas mães de crianças? Olha, eu fico arrepiado só de lembrar disso aí. Lembra que você me perguntou se as minhas amigas eram todas mães atípicas e eu falei que não? Eu falei, lembro. Ela falou assim, pois é, hoje são. Sabe por quê? Porque todo mundo vai embora da sua vida. Todo mundo vai embora da sua vida. Ninguém quer conviver, por exemplo, com uma mulher que não pode na sexta-feira à noite ir num bar. Ninguém quer conviver com uma mulher que você convida ela sempre para ir no cinema e numa festa de aniversário e ela não pode. As pessoas vão saindo da sua vida. Então, vai chegando um momento da vida da mãe atípica que a vida dela é substituída por crianças atípicas. Ela passa a conviver com mães de crianças com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral. E aí a conversa dessas mulheres não é mais série de televisão. A conversa dessas mulheres é epilepsia. Só que a sociedade não quer. As outras mães não querem falar sobre isso. Então nós precisamos ter essa mudança de perspectiva. Toda vez que você for elogiar alguma mãe com o negócio de mãe guerreira, eu sempre falo, oferece um serviço. Diga que você vai lavar a louça, que você vai lavar ali a roupa na casa dela, que você vai ficar com o filho dela durante uma tarde, aí de fato você vai estar sendo útil. Ela vai se sentir muito mais amada e acolhida, né? Porque uma das mães conversando comigo, ela falou assim, cara, a impressão que eu tenho é que nós vivemos num universo paralelo, que é onde ninguém nos enxerga, onde a gente não cabe em lugar nenhum, onde nossos filhos não cabem, e a gente tem que ficar ali, porque a gente grita e ninguém escuta a nossa dor. E é algo muito triste. E nas escolas, doutor Paulo, é um grande desafio para essas mães. Por quê? Com muita luta mesmo, essas mães conseguem inserir seus filhos no ambiente escolar, mas a mãe tem que ficar atenta o tempo todo, porque qualquer crise, qualquer indício
essa mãe é acionada e tem que largar tudo para poder ir atender esse filho. Falta a capacitação desses profissionais para poder entender e como digerir essa crise e como também evitar, né, doutor? Total. Hoje também uma das aulas que a gente vai ter aqui no evento é uma aula com o Dr. Rafael Silva. O Rafael, ele é nosso professor do IEPSIS e a especialidade dele é gerenciamento de crises agressivas. Essa é a aula que ele vai dar aqui. Você sabe que nos Estados Unidos, menina, todos os profissionais que lidam com crianças autistas, obrigatoriamente, isso é lei, não é opcional, eles têm que ter formação em gerenciamento de crise agressiva. Por quê? Porque você nunca sabe quando ela vai acontecer. O nome desse comportamento é comportamento disruptivo. O que é um comportamento disruptivo? É um comportamento que rompe a harmonia. Então é como agora, por exemplo, se esse cenário aqui, se ele fosse invadido por uma pessoa com comportamento agressivo violento. Nós teríamos um enorme problema aqui se nem eu e nem você soubéssemos reduzir o comportamento dessa pessoa. Então, eu sempre digo isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui no Brasil, toda vez que alguém vai para a internet meter a boca em escola, vai falar de professor. Professor não tem culpa. Sabe por que o professor não tem culpa? Porque se você me pedir, por exemplo, para arrumar o motor do seu carro, eu vou errar. Eu não sei arrumar motor de carro. E veja, eu posso gostar super de você, eu posso me esforçar super para arrumar o motor do seu carro. Eu tenho certeza que vai dar errado. Eu não faço a menor ideia como que arruma um motor de carro. Então, quando você pega uma criança com comportamento agressivo ou violento, coloca ela na escola e fala para o professor, se tiver crise aqui você cuida. Tá, mas cuida fazendo o quê? É como eu querendo arrumar o motor. É como você querendo fazer uma neurocirurgia. O doente vai morrer. Não tem como aquilo dar certo. Então, se a gente não trabalhar na formação desses profissionais, nós vamos falhar todas as vezes. E, aliás, é o que você vê hoje. Às vezes você vê, por exemplo, profissionais em escola segurando crianças. E aí a manchete vem assim, professor segura a criança, não sei o que lá. Tá, mas como que faz? Se você tem, por exemplo, uma criança, você pega um menino de 12 anos, dentro de uma sala de aula, esse menino começa a atirar objetos, a atirar cadeira, a empurrar a mesa, ele está se colocando em risco, ele está colocando outras pessoas em risco. Ué, você não pode segurar, como é que faz então? Então, eu acho que a sociedade também tem que ter essa noção que o professor ele está fazendo o melhor que ele pode. Agora, o professor também não é pago para apanhar de aluno, o professor também não é pago para ser ferido porque o aluno atira coisas ali dentro. Então, se o Estado não se ocupar de dar uma formação adequada para esses profissionais, nós vamos estar ano que vem aqui falando a mesma coisa, em 2027 falando a mesma coisa, e em 2050 falando a mesma coisa, porque a gente está observando o problema, apontando o problema, mas não estamos trabalhando na solução. Com certeza, a informação é a principal ferramenta para uma transformação. E eu fico muito feliz que o senhor está aqui conosco hoje, trazendo o seu conhecimento, dividindo conosco, para que haja realmente uma transformação, uma inclusão em todos os aspectos, em todas as redes, que essa mãe, que essa família, que essa criança possa sim ser introduzida, ser inserida na sociedade de uma forma saudável, né? Respeitando sim os marcos dessa criança, mas também respeitando a mãe que está aqui, nosso olhar especial para essas mães, doutor, que muitas vezes são invisíveis desse caos e que estão precisando de ajuda. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães que hoje de repente estão em dúvida, porque tem um medo também de receber um diagnóstico, porque não sabe, porque o que é o desconhecido causa medo. Né? Então, às vezes, você fala assim, como que eu vou atrás? E se for, como que eu vou fazer? Então, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para essas mães. Você sabe que todas as vezes que eu faço um diagnóstico de autismo, e claro, o olho da mãe enche de lágrima, eu sempre digo para ela o seguinte, olha, pensa sobre a minha perspectiva. A sua vida acabou de ficar melhor. Ela não acabou de ficar pior. Por quê? Mas você concorda que eu estou te falando que seu filho é autista? Eu estou falando agora. Mas você concorda que ontem ele também era? Semana passada ele também não era, e há um ano atrás ele também não era. Só que qual é a diferença? A diferença é que agora você sabe. E se você sabe, eu posso te dar as ferramentas para a gente lidar com essa situação. Enquanto você não sabia, você estava andando no escuro. Então, realmente, a sua vida melhorou, a sua vida não piorou. Quando eu falo isso, a mulher começa a perceber que existe uma perspectiva de futuro, né?
A verdade, Linda, é que quando a gente faz um diagnóstico precoce, quando a intervenção é adequada em qualidade, adequada em quantidade, a nossa chance de ter uma boa evolução, ela é enorme, ela é gigantesca. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente falha em todo o processo. A gente falha no diagnóstico precoce. A maior parte das crianças no Brasil tem diagnóstico depois de 4 anos de idade. Isso é absurdo. Quer dizer, você já perdeu todo o momento de ouro para intervir ali, né? A gente falha depois na indicação da intervenção. Então, às vezes, você tem um diagnóstico precoce num bebê ali de 1 ano e meio, 2, e aí você vai conversar com a mãe, ela está 3 anos fazendo um tratamento errado. Então, ou seja, a gente tem que trabalhar na formação. Por isso que quando eu participo de um evento como esse, como eu te falei que é um evento gigantesco aqui, né? E já aproveito a tua audiência para agradecer a OAB do Mato Grosso do Sul, porque eles, junto com o Instituto IEPSIS, é que propiciaram esse evento lindo que a gente está tendo aqui. Quando a gente tem a oportunidade de ter um evento como esse, em que algumas das maiores autoridades do Brasil em autismo se reúnem para formar pessoas, o meu sentimento ele é um sentimento de gratidão e aproveito para agradecer você também pelo trabalho que você tem feito, que o seu trabalho é muito parecido com o meu. O seu trabalho é difundir informação de boa qualidade para tentar mudar vidas. Muito obrigada. Gente, é isso aqui. Nós estamos aqui, o podcast, um pouquinho mais na cobertura do Congresso Internacional Autismo Sem Fronteiras. Nós estamos aqui com a Chayene Amaral, ela que é idealizadora do evento e também membro consultora da Comissão em Direitos das Pessoas Autistas. Chayene, conta pra gente aqui, né? A expectativa é reunir 1000 pessoas, porque recentemente já teve um evento desse em Ponta Porã e hoje em Campo Grande também está bombando de várias ações também. Como que é para você? Qual que é o balanço que você faz? Porque ultrapassou a expectativa. Como que você vê tudo isso, essa receptividade de Campo Grande em relação a abordar o tema do autismo? Eu vejo esse evento hoje com gratidão no coração, com alegria na alma. Nós estamos aqui entregando um evento com quase 1.500 pessoas. Isso me sinaliza que a sociedade do Mato Grosso do Sul é uma sociedade que está pedindo essa conversa e eu fico muito feliz, como mãe de uma criança autista, contar com uma OAB responsável e acolhedora e contar com o Instituto IEPSIS, que nos traz essa capacitação, essa informação. Eu estou assim, extremamente emocionada e agradecida, principalmente agradecida a Deus por esse momento que estamos vivendo hoje aqui. Se você está emocionada, pode ter certeza que eu também. Quando eu vi tudo isso aqui, eu falei, meu Deus, como que Deus é maravilhoso, no sentido que você falou, de uma dor que você sentiu, de um caos que você viveu. Hoje, muitas famílias estão tendo mais conhecimento, estão tendo oportunidade, não só as famílias, mas também os médicos, especialistas do direito, da saúde, e realmente engloba tudo, porque falar de inclusão social não é somente uma questão de saúde, mas sim também de emergência. Parabéns, Chayene, mais uma vez, por essa iniciativa tão maravilhosa. Muito obrigada pelo espaço. E eu fico assim... É muito interessante esse processo, porque a Ayla acabou me fazendo entender que o caos, muitas vezes, ela vem com uma graça, só que a gente vai entender isso depois. Então, aquilo que eu vivi lá atrás, que me fez sofrer, que me trouxe tristezas, é o resultado do que a gente está vivendo hoje aqui. Então, teve dias que eu chorei, mas hoje eu estou sorrindo. Então, no fim das contas, tudo é graça. E eu quero agradecer o teu espaço, eu quero agradecer o seu trabalho por nos oferecer essa oportunidade de falarmos sobre o autismo, de falarmos sobre as nossas emoções. O seu trabalho é muito lindo e eu fico muito feliz de tê-la como parceira desse evento e já faço aqui um convite para o nosso próximo evento, março de 2026. Eu quero vocês com a gente, mais uma vez. Com certeza, o podcast Diário da Mãe Atípica não vai ficar fora, porque realmente é um assunto muito interessante, que tem que ser abordado e tem que ser, sim, levado a conhecimento da sociedade, para que realmente haja uma inclusão social, verdade?
esse episódio tão especial que transbordou aprendizado e acolhimento. Tudo isso é para você entender e reafirmar que nenhuma mãe atípica deve se sentir sozinha. A nossa voz importa, a nossa luta importa e juntas somos muito mais fortes. E olha só, se você quer concorrer a uma vaga no curso da Emília Gama, é muito simples. Curta esse episódio, se inscreva no canal e deixe aqui um comentário por que esse curso pode fazer a diferença na sua vida. O podcast Diário da Mãe Atípica é uma realização da VW Comunicação, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.